Olá, minhas amigas e meus amigos. Semana terminando e chegou a hora de ler para vocês o meu artigo que sai em 38 jornais todas as semanas. Eu escrevi inspirado num dos comentários da semana, o do dia 23 de maio. Porque 23 de maio, além de ser nome de uma avenida de São Paulo, uma das principais, né? É nome da avenida para lembrar o que aconteceu em 23 de maio de 1932. É um acontecimento aparentemente distante da gente, né? Está aí há 91 anos distante, mas de repente ficou muito próximo. E essa proximidade é que eu abordo no artigo desta semana, que eu vou ler para vocês com comentários nas entrelinhas. Não esqueçam de se inscrever. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então vamos ao artigo, à leitura nas entrelinhas. O título é Pela Constituição. Neste 23 de maio, fez 91 anos, que 4 estudantes paulistas morreram por uma Constituição. Getúlio Vargas havia assumido o poder pela Revolução de 30 e governava discricionariamente, arbitrariamente, segundo sua vontade, sem assembleias que representassem o povo no poder legislativo. A federação deixara de existir. Quer dizer, Getúlio nomeou os interventores nos estados. Antes eram presidentes dos estados. Estava muito clara aí a federação, né? Antes eram presidentes nos estados, depois e agora interventores. Getúlio nomeou em cada estado um interventor de sua confiança. Passou a ser um estado unitário. São Paulo já era o estado mais importante do país e, em consequência, foi o mais atingido. Não se conformou com isso e começaram manifestações. No dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro de 1932, 100 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé. Olha, 100 mil pessoas em 1932, muita coisa. Eram uma boa parte da população da cidade. No dia 23 de maio, numa esquina da Praça da República, houve um confronto entre manifestantes e um grupo armado pró-Vargas. Os manifestantes se reuniram e se dirigiram à sede de um partido pró-Vargas. E o partido sabia que haveria um confronto. Se prepararam, inclusive, como milicianos. Havia gente lá, guardas policiais, no meio dos partidários de Vargas, que estavam esperando armados os manifestantes. Houve uma fuzilaria, usaram até granadas. E muitos manifestantes feridos, uns 15 feridos, e 4 jovens estudantes. Havia mais um que foi para o hospital ferido e depois morreu no hospital, que entraram na história do Brasil como MMDC. A gente pensa aí que é número romano 2600, mas é uma sigla formada pelas iniciais dos 4. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Tem estátua do Miragaia lá na terra dele. O obelisco do Ibirapuera, o mais alto monumento da cidade, e mais alto do Brasil, foi construído para abrigar os corpos dos 4 precursores da Revolução Constitucionalista de 32. O obelisco do Ibirapuera tem 72 metros.
o obelisco do Rio de Janeiro, onde os gaúchos amarraram um cavalo, pondo Vargas no governo, lá na ponta da Avenida Rio Branco, tem 28. A Avenida 23 de Maio, que liga São Paulo de norte a sul, lembra a data do sacrifício dos 4 por uma Constituição. O obelisco, inclusive, a frente do obelisco está para a Avenida 23 de Maio. Vozes pela Constituição que foram caladas por fuzis estão inscritas no panteão que compartilha a Praça dos Três Poderes com o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo. Hoje gritariam de novo porque convivemos com uma situação parecida. Temos Constituição, sim, mas só é cumprida se o Supremo quiser. Somos chamados pela própria Constituição de República Federativa. Mas a prática tributária mostra que o sistema é unitário porque tudo depende do dinheiro do governo federal. Estados e municípios andam de pires na mão à mercê da caridade política federal. Essa caridade é sempre política, né? O governador tem que ceder, tem que apoiar. A existência de 3 poderes apenas está escrita na Constituição, mas a prática tem sido hegemonia do Supremo sobre os demais poderes. E, ironicamente, o Judiciário é o único que não tem representação popular porque não recebe a procuração do voto. O voto é a transferência de poder que o eleitor dá para o seu mandatário. A Constituição, como garantidora de liberdades básicas e do devido processo legal, não tem se imposto a decisões monocráticas de juízes do Supremo. Os direitos de reunião sem armas, de opinião sem anonimato, de expressão sem censura, estão reprimidos pelo medo ante atitudes que dispensam inquérito legal, Ministério Público, juiz natural e contraditório. Não precisa demonstrar, está no dia a dia. O anterior chefe do Poder Executivo foi impedido de nomear subordinados. O presidente do Senado tem medo de adotar os remédios previstos na Constituição para retornar à normalidade democrática. Prisões em massa de manifestantes sem flagrante e cassação de mandato de deputados sem justa causa deixam os mandantes e os mandatários com medo de se manifestarem. É diferente de 1932, nos meios e nas aparências, mas não nas consequências. Último parágrafo. A prisão em massa de manifestantes e a conversão deles em réus certamente tem o efeito de atemorizar e dissuadir os que pretenderem manifestar nas ruas seu desejo de ver cumprida a Constituição. Ipsis literis. A exemplo dos paulistanos do 23 de maio de 1932. Afinal, os mais radicais ou ingênuos queriam ver a Constituição ultrapassada também por forças militares. Erraram o endereço. Gritaram em vão diante dos quartéis. O alvo deveria ser os ouvidos de Rodrigo Pacheco. Mas, enfim, exerceram o livre direito de expressão sem anonimato, garantido pela Constituição. Mas os teimosos
pela Constituição voltaram domingo às ruas. E na icônica Curitiba, a favor de um deputado injustiçado, não temeram, tal como os paulistas de 23 de maio de 32. Haverá um dia, um obelisco ou uma avenida para eternizar os que lutam hoje pela Constituição. De Lisboa, Alexandre Garcia.